Já está. Então, eu estava aqui a dizer que estávamos a usar o nosso roteador aqui 2811. É um modelo relativamente antigo, um dos mais recentes é este aqui 2911, mas vamos usar nos nossos próximos laboratórios, né? Esse vamos usar nos nossos próximos laboratórios. Vou montar aqui convosco um switch. Podemos pegar esse primeiro switch, que é da série 2900, esse primeiro, né? 2950, para quem está a usar aí o Cisco Packet Tracer versão 6.2, que eu disponibilizei aí o link para download. Vou colocar aqui máquinas, que são os nossos computadores. Tem aqui PC ou laptop. Eu vou clicar no laptop, eu vou montar aqui no ambiente de trabalho, ou melhor, é o PC, ok? Eu vou colocar aqui 3 PCs e vou fazer aqui as conexões, okay? As conexões são feitas a partir desse sinal, né? Até já vem escrito aqui embaixo connections, ok? Então são as conexões. Nós falamos que, tratando-se de dispositivos diferentes, nós usamos sempre, mas sempre mesmo, esse cabo direto, ok? Então nós vamos fazer aqui a conexão com o nosso roteador pela porta Fast Ethernet 0/0, ok? Fast Ethernet 0/0, e no switch podemos conectar na Fast Ethernet 0/1, certo? Então conectamos aqui os nossos equipamentos. Há uma coisa interessante aqui, pessoal, que vocês podem fazer, que é a configuração para poderem aparecer aqui os nomes das nossas portas. É bem simples, ok? Sigam-me. Se tiverem alguma dúvida, é só ligar aí o microfone ou falar nos comentários, se há alguma dúvida. Então, é só irem para a barra de menu, neste caso aqui em Options, ok? Cliquem em Options. E na primeira opção vem Preferences, ou podem fazer a combinação das teclas Ctrl mais R, okay? Ctrl R, e vai aparecer essa janela aqui, certo? E nessa janela aqui nós só vamos habilitar uma opção, esta aqui, que diz Always Show Port Labels, ok? Então vamos só clicar aqui, e assim que a gente clica, as nossas portas aparecem lá no nosso cenário, ok? Eu vou fechar só essa janela, nem precisa gravar nada aqui, é só habilitar a interface, a opção Always Show Port Label, e depois fecha a janela. Todos fizeram isso? Sim, sim. Ok, então conseguem ver? Desculpa? Não, eu estava a dizer, já fez. Ok. Então veja só que já aparecem aqui as portas. No meu roteador está escrito aí Fast Ethernet 0/0. Vou fazer aqui um zoom para poderem ver perfeitamente. Já aparece aí Fast Ethernet 0/0, e também no switch já aparece FA 0/1, ok? Então assim facilita a identificação das portas nesse nosso contexto de configuração, ok? Vamos só clicar aqui no cabo direto. Vamos fazer a conexão com o switch. Só clicar aí no switch. Depois selecionamos a porta Fast Ethernet 0/2 com o primeiro computador. Só clicar aí, selecionar a porta Fast Ethernet 0. Podemos fazer o mesmo com o segundo computador. Selecionamos uma porta do switch e uma porta do nosso computador, que é a porta Fast Ethernet, ok? Depois clicamos de novo no switch, cabo switch e outro computador. E conseguem ver aí que esta porta aí, nós sempre conectamos nessas portas amarelinhas que aparecem. Essa porta aí tem um design de uma porta RJ45, que é daquele nosso conector aí fêmea ou macho mesmo. Então vocês sempre conectam aí quando tratam-se de cabos de conexão para objetivo de comunicação, ok? Então montamos aqui a nossa topologia. Posto isso, nós podemos usar um computador de configuração. Eu vou clicar aqui no Gen Devices, dispositivos finais. Vou usar um laptop. Um administrador de rede sempre tem que ter aí um laptop disponível para fazer a configuração. E lembrem-se, a gente faz a configuração
do nosso roteador através de uma porta específica, que essa porta é a porta console. Vocês podem até, deixa eu só usar aqui essa ferramenta, pointer fixo. Vocês conseguem ver aqui que existe esta porta console que aparece aí, ok? Temos essa porta console, uma porta com uma coloração azulada bem ao lado, ok? Uma coloração aí azulada. É essa porta que a gente faz nela a conexão, correto? E aqui temos as portas, neste caso Fast Ethernet, que são as portas das nossas conexões LAN, bem aqui, ok? Então temos aí as Fast Ethernet 0/1 e a Fast Ethernet 0/0, ok? Então aqui usamos elas para fazer a conexão. E aqui nós podemos aumentar essas portas aqui, é só que existem aí ambientes pretos, né, no nosso roteador, que podemos fazer essa conexão. Inclusive esse maior aqui, nós podemos implementar outro módulo. Okay. Eu não sei se vocês conseguem ver aí o meu roteador. Conseguem? Sim, conseguimos. Ok. Então, basicamente são essas portas aí que nós usamos para fazer a conexão. Aqui tem a chave de força e o cabo de conexão para a corrente elétrica do nosso roteador. Okay? Deste lado, do lado direito, existem os módulos. Okay? Existem cá os módulos. Esses são os módulos, as portas que nós podemos usar para fazer aí a conexão do nosso equipamento. Então são diferentes módulos, dentre eles também tem aqui no final uma tampa para podermos fechar esses ambientes que estão aí pretos. Okay? Então nós podemos fazer uma simples configuração dessa. Desculpa aí o excesso das setas, pessoal. A ideia é passar a informação mesmo. Ok? Então eu vou minimizar aqui, okay? E vou usar aqui o cabo console, para poder fazer aqui a conexão do meu laptop. E no laptop eu vou fazer aqui a conexão na porta RS232. Só clicar aí e conectar ao nosso roteador, ok? Na porta console do nosso roteador. Só clicar aqui e já está. Lembrem-se, nós, para podermos fazer essas configurações, bem aqui no laptop, nós precisamos fazer a instalação de certos programas. Temos o primeiro programa, eu disse aqui que podemos usar, podemos usar aqui o PuTTY, ok? Podemos usar aqui o programa PuTTY. Ok, eu vou só escrever aqui para baixar o PuTTY, ok? Podem usar o programa TerraTerm ou podem usar o Hyper Terminal, ok? Podem usar aqui o Hyper Terminal. Então são vários programas que podem ser usados. E esses que eu coloquei aqui em cima são programas basicamente usados. São programas usados geralmente no contexto gratuito, ok? São programas de código-fonte aberto, esses aqui. E o Hyper Terminal, este aqui é claro que temos de desembolsar algum valor. Okay? Temos que desembolsar algum valor para poder pagar. Coloquei aqui o cifrão do dólar. O Nilton Kumbi está aí a perguntar: esses programas são para quê? Eu disse que esses programas aqui são para fazer a configuração do nosso roteador, ok? E nós instalamos bem aqui no nosso laptop. Instalamos esse software no nosso laptop ou no nosso computador que usamos aí para a configuração. Então, a partir desses programas aqui, PuTTY, TerraTerm ou o nosso Hyper Terminal, nós geralmente conseguimos aceder à terminal do nosso roteador. Nós conseguimos aceder aqui à terminal do nosso roteador. Então são esses programas Nilton que são usados para poder atender a essas configurações, correto?
Vamos só começar aqui a fazer uma breve configuração, né, ao nosso equipamento. Ok? Aqui, pessoal, eu vou ser um pouco mais flexível porque estamos a fazer um pequeno resumo. Ok? Então, eu vou simplesmente maximizar aqui a minha janela, né? Vou só aumentar o tamanho dela a partir daqui. Depois venho para a parte do desktop. Eu cliquei no laptop de configuração, ok? Esse laptop que está conectado ao roteador através do cabo azul. Então, eu venho para essa opção Terminal, ok? Clico aí em Terminal. E aqui em Terminal eu não altero nada, ok? Essas são as configurações básicas que nós usamos naquele software TerraTerm, que é o software de configuração desses equipamentos. Então, depois disso eu clico aqui em OK. Depois de clicar aqui em OK, ele vai me aparecer aqui com essa informação. Essa informação basicamente é uma informação que é da responsabilidade da memória ROM. Okay? Ela é a memória responsável pela exibição dessa informação. Okay? Então aqui, veja só, ele me pergunta se eu quero iniciar com configurações por diálogo. Eu vou clicar aqui em No. Eu vou digitar em No, perdão. Digito aqui No, Enter, depois Enter. No meu computador não aparece nada aqui no terminal. Não aparece nada? Creio que tenhas desligado o seu roteador. Tenta ligar o roteador. Ok? Então, é só. Ontem nós falamos que este modo aqui é o modo exeg privilegiado, aliás, é exeg utilizador ou usuário. E para sairmos dele, nós digitamos aqui o comando Enable, Enter. E com esse prompt aqui, o asterisco, o cardinal, perdão, que aparece aí, nós geralmente usamos ele para fazer aí a verificação do nosso roteador. E para entrarmos no modo de configuração global do nosso roteador, nós usamos o comando configure terminal. Configure terminal. Ok? Depois disso, Enter. Ok? Então, aqui nós podemos alterar o nome do nosso roteador. Esses são os comandos básicos que nós usamos ontem, a alteração do nome. Então, nós podemos só colocar aqui um comando chamado host name, depois seguido do nome. Nós demos aí a esse roteador o nome de R1. Enter. Olha só. Depois disso, configuramos também a senha, e nós usamos aí a senha padrão e a senha secreta. Então é só colocarmos aqui um comando com a designação enable secret 0/0, ou melhor, vamos colocar depois a senha, que eu estava aqui a chamar Desculpa, interface. formador, não tá aparecendo o formador, tá? Não está a aparecer? Agora sim. Ok. Desculpa, formador. Sim. Parece que a tela congela, sei lá. Ok. Devem ser essas ferramentas que estou a usar aqui. Então vou tentar evitar o Agradecemos máximo. que reiniciasse os comandos. Ok, vou reiniciar aqui o meu roteador só para reiniciar o comando do reload. Não digitem esse comando aqui, é só para reinicializar mesmo o roteador. Ele vai apagar tudo aí. Eu não sei se aparece aí o roteador a reinicializar. Pedimos que maximizasse. Ok, vou maximizar. Sim, mas já. A tela parece estar um pouco. Está congelada. Maximizei. Conseguem ver a tela maximizada? Sim. Ok. Tá louco. Só que neste contexto aqui eu acredito que o texto estará muito pequeno. Não percebemos? O texto estará bastante pequeno, mas vamos lá tentar ver assim mesmo. Vocês podem até dar zoom aí, acho que é possível dar um zoom na tela do telefone para verem bem os comandos. É possível. É possível, pronto, então Yeah. podemos fazer isso. É possível. Exato. Então vamos lá. Ok. Eu vou negar Até aqui. que mais quando não. Ok, eu vou. Vejam só que ele me pergunta aqui se eu quero continuar com o modo de configuração por diálogo. Eu vou digitar aqui um no. Ok, digitem aí no, comando no para negar isso. Correto? Aqui, veja só, estamos no modo exeg usuário. Okay? Para sair desse modo, nós vamos digitar o comando enable
ok? Clica aí em Enable. E aqui esse prompt que aparece com um cardinal aí, nós geralmente chamamos esse modo aí de modo exec privilegiado. Então, para sair desse modo aí, nós digitamos o comando configure terminal. Ok? Configure terminal. Pessoal, existe aqui a abreviação desses comandos. Há uma coisa interessante que vocês podem fazer. Eu posso digitar aqui, por exemplo, o termo conf. Ok? Eu só digitei aqui conf. A tecla tab, que aparece mais à esquerda, vem escrito aí tab, tabulações. Nós simplesmente clicamos nela uma vez e o nosso sistema vai fazer um autocomplete desses comandos, certo? Então, depois disso, podem escrever aí ter, o termo ter, e cliquem de novo em tab. Ele vai fazer aqui o autocomplete. Isso aí vai flexibilizar muito o nosso trabalho, tá bom? É só clicar aí em Enter. Vamos alterar primeiro o nome. Lembre-se, estamos a fazer um briefing da última aula. Então, vou digitar aqui o comando hostname e vou dar o nome ao nosso roteador. Vou colocar aqui R1, Enter. Depois vou setar aqui a senha. Okay? Posso digitar aqui o comando enable password. Okay? Depois posso colocar aqui um Cisco como senha. Okay? Enter. É só. Então eu coloquei aqui um nome e uma senha. E eu posso gravar as minhas configurações. Lembrem-se que para gravar eu posso usar aqui, posso fazer aqui no modo de configuração global ou posso fazer no modo exec privilegiado. Quando eu estou aqui no modo exec, quando eu estou no modo de configuração global, eu preciso acrescentar aqui o comando do. Então coloco aqui do, depois um write memory. Eu posso colocar um do write mem, depois clico tab e ele vai me fazer um autocomplete, ok? Mas ao mesmo tempo vocês podem simplesmente clicar enter e ele vai fazer gravação, ok? É um comando abreviado este aqui que vocês conseguem ver. Eu coloquei do write mem, o mem é de memory, então abreviei o meu comando e simplesmente ele gravou aqui as minhas configurações, como conseguem ver, correto? Posso configurar também. O que a gente faz? Não percebi? Não percebi? O que a gente faz? Depois de write mem. Do write memory. Do write memory. Yes. Nós gravamos. Esse comando aqui é de gravação. É de gravação, ok? Então, ao clicar aí em depois disso é só enter. Exato, é só enter. Então, vai aparecer essa mensagem aí, Building Configuration, ok? Aparece? Muito bem. Temos aqui uma senha padrão configurada. Podemos configurar uma secreta com o comando enable secret, depois Cisco 123. Se eu coloco a mesma senha neste contexto, ele vai recusar, pessoal. Ele vai dizer que esse comando aqui na verdade viola as regras de segurança. Como é que você vai colocar dois comandos que acedem ou duas palavras passe que acedem ao mesmo equipamento sendo a mesma palavra passe? Então ele diz aí que viola as nossas configurações. É por isso que eu coloquei aí um Cisco 123 como palavra passe, ok? Depois disso vou clicar em Enter. Então configurei aí a minha senha, neste caso, de computador, correto? Não percebi essa parte. Qual é a diferença dessa senha? Enable Password Secret e Enable Secret System. A Enable Password é uma senha que, quando estivermos, por exemplo, a consultar essas configurações no nosso equipamento, vai ser uma senha visível, ou seja, não vai ser uma senha embebida na criptografia. Estamos juntos? Então vai estar visível. Por exemplo, assim que nós escrevemos aqui Cisco, a senha vai aparecer dessa mesma forma lá na verificação de configurações. Agora, a Secret, esta senha aqui, já vem embebida com criptografia. E geralmente vem com a criptografia MD5 ou MD5, ok? Que é uma criptografia um pouco mais relevante, neste caso, no contexto das palavras passe. Ok? Tá bem, percebi. Ok.
Então, pessoal, basicamente são essas pequenas configurações que a gente fez. A gente também habilitou aí a consola, mas vamos deixar isso para o vídeo. Já está disponível, na verdade, no YouTube. Vocês podem ir lá e assistir, ok? Então, vou só passar para a aula de hoje, que é um pouco sobre o endereçamento IP. Vamos poder aqui configurar endereços IPs nos nossos equipamentos. Mas antes, nós precisamos aí saber o que é isso de endereço IP, como é que nós calculamos, como é que nós atribuímos aos nossos roteadores ou aos nossos equipamentos, certo? Então, vou aqui preparar o slide para vocês poderem ver como deve ser. Se possível, né, podem estar aí a anotar alguma coisa nos vossos equipamentos ou nos vossos cadernos, neste caso, que é para não esquecerem essa matéria aqui, embora também vai estar gravada lá no YouTube, mas é importante vocês anotarem isso aí em algum lugar, ok? É importante anotarem aí em algum lugar. Anotar é bom, né? É muito bom. É muito bom. Vou voltar aqui a partilhar minha tela. Muito bem, creio que já conseguem ver aí a aula, né, de hoje, okay? Que é sobre endereçamento IP. São vários contextos, vários cálculos que a gente faz aqui, mas é uma matemática bem simples, e vocês podem aprender isso aí de forma rápida, né? Algumas pessoas acham que isso é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade não, é uma coisa bem fácil e prática de se fazer. Então eu vou começar aqui um pouco falando sobre a estrutura do endereço IP e vamos aqui abordar este endereço aqui, este modelo IPv4, ok? E o modelo de IPv4 basicamente é o exemplo que vocês conseguem ver aí. Vou começar com um exemplo mesmo para vocês. Então é o que vocês conseguem ver aí. Eu tenho aí um número que, para quem nunca viu, pode até achar uma sequência de números separados por pontos. Sim, ok? Mas existe uma estrutura nesse número aí que nós temos que sempre obedecer, porque se a gente não obedece essa estrutura aí, praticamente o nosso computador, o nosso dispositivo vai rejeitar essa configuração, ok? Esse aqui é o formato de IPv4, que é composto, na verdade, por 32 bits. Vejam só que eu tenho aqui 32 bits, separados, neste caso, por cada octeto em 2 bits, em 8 bits. Eu tenho aqui esse endereço 192.168.1.0, ok? Esse aqui é um endereço de rede que nós usamos aqui para fazer a configuração dos nossos dispositivos. E percebam uma coisa, existem aqui quatro blocos. Existem aqui 4 blocos. Há um ruído aí. Edmilson. Ok. Agradeço, Edmilson. Eu estava aqui a dizer que a estrutura do endereço IP é composto por 4 blocos. E esses blocos aí são separados sempre por um ponto. É por isso que vocês conseguem ver aí um ponto. Isso aí não é um número aleatório, é um endereço IP. Então vem aí quatro blocos separados por pontos. Então tem aí o primeiro bloco que tem o número 192, o segundo que tem 168, o terceiro que tem o número 1 e o quarto bloco que tem o número 0. E esses endereços aqui, esses números aqui, na verdade, são representados por 8 bits. O que é isso de bit? Bit, na verdade, é uma sequência de zeros e uns, ok? Como vocês conseguem ver aí embaixo. Então, é uma sequência de zeros e uns. Então, em cada bloco, nós temos um total de 8 bits. E quando a gente soma esses bits todos aqui, ok? Em todos os blocos, nós conseguimos ter aqui um total de 32 bits. Okay? Então, um endereço IP é sempre composto por 32 bits. Não pode ser menos, não pode ser mais.
ok? Então, sendo assim, temos aí o primeiro bloco com 8 bits, o segundo, o terceiro e o quarto também representado por 8 bits. Eu ainda coloquei aqui pontos para ver que existe uma separação aqui desses bits. E esses 8 bits, a cada bloco, nós chamamos de octetos. Octeto por quê? Porque é composto por 8 bits, ok? Então, nós chamamos que um bloco de endereço IP representa um octeto. E se temos aí 8 bits, existe aí uma simples forma de fazer a identificação disso. Quando nós temos uma sequência de 8 bits, na verdade, isso representa um byte, ok? Então, eu tenho aqui o primeiro byte, que é composto por 8 bits, o segundo byte, que também é composto por 8 bits, o terceiro e por aí em diante. Então, estamos a dizer, em outras palavras, que o endereço IP é composto por 4 bytes, ok? Composto por 4 bytes, aqui. E esses bytes aqui são esses aqui, ok? Aqui dentro, essa sequência de números que vocês conseguem ver aí, são os nossos bits, ok? Uns e zeros. Okay? É a linguagem binária que é usada geralmente nas redes. E essa aqui é a matemática das redes. É a única matemática, na verdade, que é relevante no mundo das redes, é sobre os cálculos de endereços IPs. É importante também para a programação, mas aplica-se muito mais nas redes, que é para fazer aqui o cálculo de endereços IPs. Okay? Então, tenho aqui o primeiro octeto composto por 8 bits, o segundo, o terceiro e por aí vai. Então, o total desses bits é 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32 bits. Então, nós conseguimos aqui fazer esse cálculo básico de endereço IP. Eu ainda coloquei aqui um exemplo, né? Este 11000 que vocês conseguem ver aqui, na verdade, é uma sequência de bits que no sistema de numeração binário nós consideramos isso um número de base 2, okay? Um número binário. E este aqui é o número decimal, um número que um ser humano simples consegue interpretar. Quando alguém diz 192, nós conseguimos entender logo o que é 192. Mas no contexto dos computadores, esse 192 aqui é interpretado numa sequência de números, que são esses, zeros e uns. Temos aqui o 168, que é representado desta forma. Temos aqui o número 1, que é representado aqui por 7 bits 0 na sua frente e depois o 1. E temos aqui o número 0, que é representado pela sequência de números zeros. Okay? Então, numa linguagem binária, num sistema de numeração binário, nós conseguimos ter aqui o número 0 sendo sequência de 8 zeros. Okay? Então, nós também temos letras que podem ser usadas na numeração binária. Então, nós também conseguimos escrever o nosso nome através de uma sequência de números. E, na verdade, é essa sequência de números que é interpretada no computador. Quando vem um A, aquele A ali pode ser representado por zeros e uns. Okay? E o computador interpreta 100% isso. Ele não entende a existência do A, não entende a existência do B. Aquilo que é feito é apenas uma conversão do sistema binário para o sistema convencional que nós conseguimos interpretar como seres humanos. Então, existe aí essa facilidade. Okay? Vou passar aqui para as classes do endereço IP. Okay? Vou passar aqui para as classes. Nós temos basicamente 3 classes principais e outras classes que são usadas. As classes principais são essas de A, B e C. Okay? E o que acontece aqui? A primeira classe, que é a classe A, no primeiro octeto, nós identificamos essa classe através do primeiro octeto. E se lá no primeiro octeto nós temos um número que varia de 1 a 127, a essa classe aí, a esse IP aí, nós consideramos ele de classe A. Não importa os números que vêm noutros blocos, noutros octetos. Okay? O que importa é a identificação do primeiro octeto. Saber que, olhando para esse número aqui, o primeiro octeto, por exemplo, começa pelo número 20. Então, aquele endereço IP aí, na verdade, neste caso, um endereço de classe A. Okay? E neste caso,
quando nós identificamos aí no endereço a parte dos que representa as redes e a parte que representa os nossos computadores, basicamente nós temos essa repartição. O N aí é de network, ou simplesmente rede, numa tradução para português, e a parte do H aí são de hosts. Hosts é a linguagem técnica que nós usamos, né, para identificar os computadores finais, os nossos dispositivos, impressoras, computadores, telefones IP e por aí vai. E a máscara padrão dessa classe é 255000, ok? Mas isso deve estar separado sempre pelo sinal do ponto, ok? E temos aqui, neste caso, um contexto básico no qual nós colocamos, basicamente, nesse endereço de classe A, nós conseguimos obter 126 subredes e temos aqui um total de 16.777.214 hosts por subrede. Então veja só, se identificamos aqui 126 redes, saibam vocês que em cada uma dessas subredes é possível ter mais de 16.777.000 hosts. 16.777.000 hosts em cada subrede. Estamos juntos, né? E existe uma fórmula básica aí que é usada para identificar isso, que é um 2 elevado a 24. Lembrem-se, um endereço IP um endereço IP, na verdade, é composto por 32 bits. E se a gente tem aqui, por exemplo, essa máscara que é representada por 255.0.0.0, essa parte dos zeros representa sempre os hosts, ou os nossos dispositivos finais. Okay? Representa lá os nossos dispositivos finais. Sendo assim, se esse aqui representa os nossos dispositivos finais, e esta aqui é uma numeração decimal, nós conseguimos aqui obter um total de 24 bits para apenas computadores. E esse 24 aqui que nós extraímos daqui da nossa máscara de rede, 24 bits, que nós conseguimos aqui obter o nosso 24. Okay? Então é só colocarmos aqui numa fórmula básica que é 2 elevado a 24 menos 2, que vai dar aqui um total de 16.777.214 hosts. Okay? O mesmo aparece aqui na classe B. Basta vocês conseguirem identificar aí o intervalo do primeiro octeto, que varia de 128 a 192. Então já dá para perceber, esse endereço aqui é de classe B, ok? E a classe B, na verdade, divide o nosso endereço IP pela metade, ou seja, 2 octetos. Bruno, se encontra a projetar a tua tela. Bruno, por favor, estamos a ver a imagem. Estamos a ver aí a sua conversa. Cancela. Estamos a ver a conversa do Bruno aqui. Não pode. Vou parar aqui de projetar e vou voltar aqui a apresentar o meu ecrã. Okay? Não estava nem havia percebido. Essa é a vantagem de trabalhar com a equipe. Okay? Vou retomar aqui a apresentação. Ai, Bruno. Estamos a ver a sua conversa com a dona Isaura. Ok? Então eu estava aqui a explicar um pouco sobre o endereço da classe B, que nós temos aqui uma divisão, ou seja, nós temos, neste caso, 2 octetos que são representados para a rede e 2 octetos que são apresentados para os nossos computadores. Então a máscara de rede padrão dessa nossa classe é 255.255.0. E uma vez que nós estamos a usar aqui 16 bits para representar os nossos hosts, nós simplesmente vamos elevar o 2 ao 16, que representa os bits. Okay? Então é 2 elevado a 16 menos 2, que vai dar um total de 65.534 computadores ou hosts ou dispositivos finais que vão receber esses endereços IPs. Okay? Temos aqui a classe C, okay? Que é representado aqui
pelo 192. E podem perceber aí que o endereço de exemplo que eu coloquei aqui é este aqui de 192. Okay? Então, nós conseguimos ter aí uma abordagem, né, de intervalos que podem ser usados, neste caso, num contexto de identificação das classes. E nós temos aqui 3 octetos nesse nosso endereço de classe C, representando o número de subredes ou as nossas subredes, e temos aqui um total, neste caso, de hosts que são representados por 8 bits restantes na nossa classe. E temos aqui uma máscara de rede padrão de classe C, que é 255.255.255.0. E nós podemos ter aqui um total, neste caso, de 2.097.150 subredes. Então, nós podemos aqui simplesmente elevar essa nossa rede a 2 elevado a 21. Okay? E temos aí o total de 2 milhões, mais de 2 milhões de endereços. E para a nossa rede, quantos computadores é possível implementar? Apenas 254. E geralmente essa classe aqui é usada para a área corporativa, né? Empresas, redes locais, geralmente usam o endereço de classe C para poder identificar lá os hosts. Deste lado eu tenho aqui uma simples representação, né? Da rede. Okay? Nós temos aqui a parte do primeiro bloco sendo a rede, e aqui temos os hosts. São 3 octetos, 3 blocos representando aqui a classe A. Então nós temos aqui um total, neste caso, de 24 bits representando os hosts. Na classe B nós separamos pela metade, 2 blocos pertencem à rede, 2 blocos pertencem aos hosts. E no terceiro octeto nós conseguimos aqui identificar através de 3 blocos pertencendo à rede e 1 bloco pertencendo aos hosts. E esses números que vocês conseguem ver aqui é uma outra forma de identificação de classes do nosso endereço. Se você observa um endereço IP é um sistema de numeração binário que inicia sempre com um 0 aqui, isso quer dizer que esse endereço aqui é da classe A. Se inicia com a sequência de bits 1 e 0, significa que esse aí é endereço da classe B. E se inicia aqui com bits 1, 1, 0, essa aqui é a sequência de, neste caso, números binários da classe C. Então é assim como nós identificamos aqui as classes de endereço IP, e sempre são identificados a partir, neste caso, do primeiro octeto. O número que aparece no octeto, nós conseguimos identificar a classe. Só que existe um outro contexto que vem e faz com que a identificação das classes pelos números fique praticamente nula, que é a numeração ou a identificação de classes em CIDR, okay? CIDR, que é essa identificação que é mais usada hoje. Nós conseguimos ter aí, ou podemos quebrar o endereço IP e conseguimos ter vários hosts numa subrede, independentemente da classe. Por exemplo, conseguem ver aqui que a classe é C, e se a gente obedecer a questão da classe, nós conseguimos obter apenas 254 hosts, mas nós podemos, a partir de CIDR, fazer uma manipulação no qual nós podemos ter um total aqui de 16 milhões de endereços, mas estando a usar a classe C. Então, basicamente, esse aqui é um padrão um pouco ultrapassado. Agora usamos o CIDR, que é a identificação de endereços IP. E CIDR geralmente é usado obrigatoriamente no IPv6, que é um sistema de numeração, um sistema de IPs que nós vamos usar no terceiro módulo desse nosso curso. Okay? Tenho aqui a parte de cálculos de subredes. Okay? Tenho aqui a parte de cálculos de subrede. Isto aqui aplica-se geralmente quando você vai fazer exames, e também pode obedecer um cálculo mental. Não é obrigatório que você execute esses cálculos todos para poder calcular o endereço IP no seu dia a dia. Não. Nós simplesmente observamos a necessidade da empresa. Por exemplo, se a empresa precisa de 60 hosts, então você vai fazer aí um cálculo básico do endereço IP
E olhando para o contexto da máscara de rede, tu podes fazer um simples cálculo para poder obter apenas esses 60 ossos. Então é possível fazer isso aí. Okay? Então nós temos aqui essa tabela básica que eu coloquei aqui. É uma tabela que não é proibida de você fazer no seu rascunho quando estiver a fazer exame. Se você tem conhecimento disso, nós podemos simplesmente transcrever essa tabela aqui para um papel rascunho no exame, ok? Temos aqui a sequência de posições. Esses primeiros números que vocês conseguem ver aqui representam as posições, neste caso, dos bits. Temos aqui a posição 0, a posição 1, 2, 3, até a posição 7. E, na verdade, essas posições aqui totalizam 8 posições. Okay? Na informática, na programação em particular, quando trabalhamos, por exemplo, com arrays, nós iniciamos sempre a contagem na posição 0. Okay? Então, esses números aqui são números mágicos que nós aplicamos nessas posições. Por exemplo, se nós colocamos aqui um 2, que é a base, e potencializamos ele com um 0, nós teremos aqui o resultado 1. Okay? 2 elevado a 0 é 1. Então, você pode obter aqui apenas um endereço IP para a sua rede. Apenas um mesmo. Okay? Se você coloca aqui um 2 elevado à posição, que é 1, nós podemos obter aqui 2, que é o resultado de 2 elevado a 1. Se nós colocamos aqui um 2 elevado a 2, ou 2 elevado à posição 2 do bit, neste caso, nós conseguimos aqui obter 4 endereços de IP. Okay? Então, seria simplesmente 2 elevado a 2, e nós conseguimos ter aqui 4 endereços. Okay? Aqui segue o mesmo critério, 2 elevado a 3, nós conseguimos obter 8 endereços. E vejam só, eu quero, por exemplo, converter o número 100, vou colocar aqui 100. Eu quero converter esse número 100 em binário. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dizer aqui, existe um critério neste cálculo da posição elevado a 2. Então, consigo ver aqui que se eu coloco 2 elevado a 7, dá 128. Esse aqui está no número decimal, eu quero transformar esse 100 aqui em binário. Então, eu vejo aqui que 2 elevado a 7 é 128, aí já não dá. O que é que eu faço? Eu vou colocar aqui um bit 0. Colocar aqui, Enter. Okay? Vou até colocar os bits 0 aqui numa coloração um pouco mais avermelhada. Okay? E veja só, eu tenho aqui o número 64. 64 é um número menor que 100. Então, eu posso incluir aqui no meu cálculo o 64 colocando aqui o 1. Okay? Eu vejo, se eu coloco aqui o 1, significa que eu estou a colocar o 64, neste caso, mais 32. Vamos ver, quanto é que isso dá? 64 mais 32. Eu coloco aqui 4 mais 2 dá 6. E 6 mais 3 dá 9. Então, tenho aí 90 e alguma coisa. Ainda não chega a 100. Então, eu posso habilitar esse bit. Eu acendo o bit. Okay? Então, vou colocar aqui o 1 na coloração preta. Okay? Então, já tenho aqui um total de 96. Okay? E quanto falta para 100? Quanto é que falta para 100? Falta 4. Então, o bit que eu vou acender vai ser o bit que vai me dar aqui o resultado do 4. Então, é este aqui. Então, vou colocar aqui o 1. E veja só. O restante dos bits eu vou colocar sempre 0. Vou colocar aqui 0. Aqui eu vou 0 e aqui 0. Então, basicamente, o número 100 em decimal, em representação binária, aparece dessa forma. Que é 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. 8 bits. Todo mundo entendeu essa parte? Sim. Deu para entender, né? Uhum. Ok, perfeito. Okay. Então, basicamente, temos essa conversão de decimal para binário e de binário para decimal. É bastante simples fazer isso. Okay. Vou colocar aqui outro exemplo. Por exemplo, vou colocar aqui 200. Ou vou colocar aqui 180. 180. Quero converter 180 para o formato binário. Okay? Essa aqui está no formato decimal, então eu quero converter para binário. Eu vou colocar aqui, é só 180
Aqui, se eu coloco 2 elevado a 7 na posição, eu obtenho aqui 128. 128 é menor que o 180. Okay? Então, vou acender aqui o bit. Colocar aqui 1. Vou colocar o bit 1. Deste lado, vou começar a somar. 128 mais 64. Quanto é que isso dá, pessoal? 172. Então, vou colocar aqui um bit 1. 172 ainda não atingiu lá o nosso... 192. 192. 192 já passa. Ok? Então, posso colocar aqui 0. Ok? Que é 128 mais 64 dá 192. Ok? Então, já ultrapassa o 180. Então, eu vou desligar aqui o bit. Ok? É só, vou fazer o mesmo cálculo. 128 mais 32. Quanto é que isso dá? Aqui. 160. Então, 160 ainda não extrapolou aqui o 180. Então, eu posso acender esse bit. Acendo. Coloco aqui 1. Ok? 160 mais 16. Quanto é que dá? 176. Então, eu também posso acender. 176 é um número menor que o 180. Então, eu posso acender aqui o bit. Vou colocar aqui 1. Ok? E desse 176 para 180, quanto é que falta? Faltam 4. Então, eu venho aqui e acendo o bit que representa aqui na posição 2 elevado a 2, neste caso, que vai ser aí um 4. Então, o restante dos bits eu vou colocar aqui zeros. Vou desligar dessa forma. Então, 180 numa linguagem binária é representada dessa forma. Okay? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a representação desses nossos números binários. Se a gente quer o 128, nós só acendemos o primeiro bit à esquerda e os restantes bits são zeros. 192 vem aí, 224 vem dessa forma aí. E se eu quero aqui um 255, praticamente eu vou acender todos, porque se eu somo exatamente esses valores aqui que aparecem, vai me dar um total de 255. Então, isso significa que se nós acendemos, se nós colocamos aí uma máscara do tipo 255.255, significa que nós estamos a acender os 2 primeiros octetos e os restantes vão ser octetos dos zeros. Existe uma fórmula que é usada para o cálculo desses endereços. Okay? Deixa só abrir uma nova aba aqui no Excel. Abrir uma nova aba. Eu vou colocar aqui essa fórmula, manuscrito. Eu vou colocar aqui um número de hostes válidos, que é HNV, vai ser igual a 2 elevado a n menos 2. Ok? Esse n aqui, na verdade, representa o número de bits que são emprestados para os hostes. Então, eu coloco aqui o n. Por exemplo, se são emprestados 6 bits para os hostes, então eu vou colocar aqui um 2 elevado a 6 menos 2. Isto aqui vai me retornar 64 menos 2. Então, consigo obter aqui um total de 62 endereços IP. Okay? Então, nós conseguimos obter esse resultado aqui, retornando aqui ou pedindo emprestado 6 bits para os nossos hosts. Eu vou começar aqui com um problema básico para a gente resolver e entender melhor isso aí. Depois podemos aplicar lá na nossa topologia. Okay? Podemos aplicar na nossa topologia. Vou aqui, permitam-me só abrir o PDF do problema, que é um probleminha bem básico mesmo, que vocês vão poder entender aqui sobre o endereçamento IP. Okay? Vou projetar aqui a minha tela e vamos ver todos esses problemas. Vamos ler todos esses problemas.
Tela projetada. E nós temos aí um pequeno problema. Diz aí, o engenheiro Antônio recebeu uma proposta para montar uma rede de computadores com 2 subredes. Foi oferecido o endereço IPv4 para fazer a segmentação das subredes de acordo com a quantidade de hosts disponíveis na imagem abaixo. Ajude-o a calcular endereço de rede, intervalo de hosts válidos e endereços de gateway. Okay? Eu tenho aqui esse probleminha que aparece bem aí, né? 30 hosts. E a primeira questão que eu faço neste caso para resolver esse problema é quantos bits eu preciso pedir emprestado para poder atender esses nossos 30 hosts, ok? Então eu venho aqui, veja só, no meu cálculo, bem simples, tabela de cálculo, só vou apagar isto que vem aqui e vou colocar aqui assim, eu preciso de 30 hosts, então tenho aqui o número 30. Quero pedir bits emprestados para poder atender esses 30 hosts. Veja só, eu tenho aqui o número 32. 32, na verdade, é um número ideal para atender esses nossos 30 hosts. Okay? Então, nós temos aqui uma representação desse número. Se eu coloco aqui se eu aciono, por exemplo, o bit na posição 4, eu terei apenas 16. E 16 ainda vou ter uma margem de endereços IPs não disponíveis. Então eu busco sempre a parte, ou busco por excesso, ou obter o endereço IP por excesso, okay? Não por defeito. Preciso atender 30 hosts. Não pode sobrar nenhum host sem endereço IP, mas podem sobrar endereços IPs sem hosts. E o número 32 aqui pode me atender, né, usando esse problema. Então eu começo a acender a partir daqui os bits, ou melhor, quando eu represento em numeração binária os meus hosts, eu sempre coloco aí o bit 0. Então eu vou colocar aqui bit 0 para este aqui, bit 0 para 16, 0 para 8, 0 para 4, 0 para 2 e 0 para 1. E os restantes, o que eu faço? Eu acendo. Okay? E na verdade essa aqui será a nossa máscara de rede, pessoal. Esta aqui será a representação da nossa máscara de rede. E nós precisamos converter essa nossa máscara de rede aqui para a numeração, digamos, decimal. Assim como ela está em binário. Eu preciso converter essa numeração aqui para decimal e assim consigo obter o meu endereço, ou melhor, a minha máscara de rede. Então, eu consigo atender aqueles 30 hosts colocando aqui o bit 0, zerando os bits que vão representar aqueles 30 hosts que tenho lá no meu problema. Okay? Então eu posso aplicar aqui a fórmula. Ok, Mário levantou a mão? Mário Nhantumbo? Sim. Ok. É que aí, conforme o formador estava a falar, se nós tivéssemos acendido aí no 32, era possível já responder o problema de São Antônio. Ok. Mas ligou o de 120, o tipo 7 e 6, e desligou os outros. Sim, Na minha opinião, era tipo, nós íamos acender o 32 e os outros íamos desligar. Não seria dessa forma. Nós começaríamos a emprestar os bits a partir daqui, porque somando esses valores todos aqui vai dar 32, esses primeiros valores aqui. Okay? Então simplesmente eu aciono esses bits aqui, ou melhor, coloco 0 na verdade. Okay? Eu coloco tudo zerado para os primeiros bits que vão representar esses meus 30 hosts. E os demais eu acendo. É daí que até o primeiro octeto, o segundo octeto da nossa máscara de rede vai ter todos os bits 1. E os bits 1 geralmente representam o número de subredes que nós podemos obter a partir desse contexto. Okay? E os zeros aqui são representados, na verdade, representam, ou melhor dizendo, representam os nossos hosts. E se a gente coloca aqui a partir de 32, isso quer dizer que a partir da posição 5 para baixo, nós simplesmente colocamos os bits zerados. Ok, Antônio? Okay. Há uma pequena ambiguidade aqui, logicamente. Os bits 0
representam os hostes, mas nem sempre que você vai encontrar aí, por exemplo, todos os octetos com alguns bits zero, aqueles bits vão representar os nossos hostes, ok? Temos aqui os bits zeros do último octeto, que não são todos que vão estar zerados. Então nós estamos a dizer que estamos a pedir emprestado 2 bits para para a rede, e os restantes bits vão ser para os nossos hostes, ok? Então, veja só, aqui na minha planilha de cálculo, eu até já tirei a minha formulazita aqui básica. Posso colocar aqui a fórmula para atender aqueles nossos bits ali, para atender os nossos hostes, que é o número de hostes válidos sendo igual a 2 elevado a n menos 2, ok? E olhando para a nossa questão aqui, nós pegamos aqui quantos bits para representar os hostes? Pegamos quantos bits? Pessoal? Sim, 6, ok? Então nós podemos atender aqui os nossos hostes pegando aqui os nossos 6 bits. Mas é assim, pessoal, vamos entender uma coisinha aqui básica que acontece. Vamos atender aqui uma coisinha básica que acontece. Se nós pegássemos, por exemplo, aqui NHV, que é o número de hostes válidos, colocássemos aqui 5, 2 elevado a 5, menos 2. Isso aqui não atenderia aos nossos hostes. 2 elevado a 5, na verdade, é o nosso 32, perdão, ok? Então, nós teríamos aqui um resultado do tipo 32 menos 2, e o resultado final aqui seria 30. Então, apenas pegamos aqui 5 bits. Pegamos 5 bits para representar aqui os nossos hostes, ok? Acho que a tela também voltou a congelar aí. Voltou a congelar. Oh, Jesus. Mas ok. Vamos entender um pouco a ideia. Ok? Queremos atender 30 hostes que estão a aparecer aí. Então, nós teríamos, para obter, neste caso, os nossos endereços IPs, nós teríamos que colocar aí um 192, olhando para esse endereço que é oferecido aqui ao engenheiro Antônio. Nós teríamos aqui 192, 168.1.1, esse é o endereço obtido, ok? Ou oferecido a ele, só que ele precisa segmentar esse endereço aqui em subredes. Podíamos colocar dessa forma aqui: número que representa a rede, eu vou colocar aqui o ID de rede, que na verdade é o endereço que é usado para poder atribuir aquele, para poder identificar a nossa rede. Seria simplesmente 192.168.1.1.0, perdão, ok? Todos os bits que representam aqui a rede são zerados lá no último octeto. Okay. Eu estou a ter problemas aqui com a projeção. Acho que está a congelar um pouco a tela aí convosco. Ok. Deixa eu parar de partilhar e voltar a partilhar. Ok. Eu vou partilhar o meu ecrã novamente. E esse é o ID de rede, okay? Nós queremos obter o endereço de rede, queremos obter o intervalo de hostes válidos para atender esse nosso requisito aqui, e queremos também obter o endereço de broadcast. O endereço de broadcast geralmente tem sido o endereço usado para difundir mensagem para todos os computadores ou todos os hostes que estão conectados naquela subrede. Então vamos colocar aqui o ID, ou melhor, número de hostes válidos, sendo
aqui os endereços que partem de 192.168.1.1, porque o 0 já foi usado, até 192, vou até colocar em palavras aqui, até 192.168.1.30, que é o que nós obtemos lá, okay? Ponto 30. E qual seria o endereço do broadcast? Seria broadcast. O endereço do broadcast parou novamente, mas vou colocar aqui, depois vai aparecer, né? Deixa eu só mudar de janela. Correto. O endereço do broadcast seria aqui 192.168.1.31, e no total aqui nós temos 32 endereços, mas este intervalo aqui que aparece aqui de 1 a 30 nós oferecemos esse endereço aos nossos hosts, ok? E este endereço aqui representa a rede, e em nenhum momento nós atribuímos esse endereço aqui de rede aos nossos hosts ou ao nosso roteador, ok? Esse endereço aqui é usado geralmente para identificar a nossa rede. Agora, esse intervalo aqui nós podemos usar desde o endereço de gateway, ok? Podemos usar também essa faixa de endereços aqui para oferecer aos nossos servidores. Podemos usar essa faixa de endereços para oferecer às impressoras e os outros dispositivos nessa nossa rede. E este endereço também é um endereço que nós não vamos usar para nossa máscara, para representar a nossa rede. E qual seria, neste caso, a máscara de rede para esse contexto aqui? A máscara de rede seria, vou voltar aqui ao meu slide, eu até porque mudamos um pouco os cálculos. Assim, para quem não percebeu, isso aqui eu vou disponibilizar o vídeo explicando melhor, né? Estamos a correr com o tempo aqui, mas eu vou disponibilizar um vídeo para atender melhor aí os nossos cálculos, ok? Aqui de endereços IPs. Mas vamos lá fazer aqui um pouco sobre a conversão desses nossos endereços aqui, dessa nossa sequência binária para decimal, ok? Obedecendo sempre a posição. Nós temos aqui esses 3 1s, os restantes bits são zeros. Então vamos colocar aqui, veja só, na posição onde o bit é 1, é a posição onde nós vamos somar, ok? Então nós temos aqui na posição 1, 128, vamos colocar assim, 128, mais 64, isto aqui no total dá 192, e temos aqui na posição 1 também o 32 aceso, então temos aqui 192 mais 32, quanto é que isso dá? Só para via de dúvidas, vou colocar aqui uma calculadora, eu vou fazer aqui um pequeno cálculo, que é 192 mais 32, vou colocar aqui 32, que vai dar aqui 224, ok? Então nós temos aqui o endereço de rede ou melhor, a nossa máscara de rede sendo aí 224. Então vou colocar aqui, eu vou acender todos os bits, 255, 255, 255, 224, que é 224, sendo a nossa máscara de rede. Então são esses elementos aqui que nós precisamos. A próxima subrede sempre vai partir do número posterior a este aqui, 31. Então a nossa próxima rede vai ser a rede 32. Então vamos colocar 32 e vamos colocar aí o endereço de hosts válidos, ok? E depois vamos colocar o broadcast. E a máscara de rede sempre vai ser a mesma, porque estamos a obedecer aqui o critério de termos aqui 30 hosts por cada subrede. Então, para atender esses 30 hosts, nós temos que ter lá no último octeto da nossa máscara de rede um 255, aliás, o 224, que é 224, ok? Então, vamos lá. Pessoal, para quem não entendeu isto aqui, eu vou deixar sempre um vídeo disponível lá no canal a explicar melhor sobre o endereçamento IP, e vocês vão seguir sempre lá os passos, vão poder fazer aí os pequenos cálculos desses nossos
desses nossos endereços. Mas para já nós podemos voltar aqui para a nossa topologia, que é para começarmos um pouco a configuração dos nossos endereços IP nos nossos equipamentos. Okay? Vamos começar aqui pelo roteador, atribuindo o endereço IP, e esse endereço IP aqui vai ser o endereço de gateway, um desses endereços aqui que aparecem nesse intervalo de hostes válidos. Podemos oferecer qualquer nesse intervalo, mas por default, por padrão, como gateway nós oferecemos o primeiro endereço. Há quem prefere oferecer o último, poder oferecer esse 30, não tem problema algum. Okay? Então nós podemos oferecer esse endereço aqui ao nosso roteador, estamos a atribuir a um dispositivo de rede. Então nós temos que usar um endereço dentro dessa faixa aqui. Sendo assim, vamos lá. Vou clicar aqui no computador de configuração. Okay? Vou clicar no computador de configuração. A essas alturas ele já deve ter saído, okay? Do modo de configuração global, lá onde estávamos a alterar o nome, para o modo exeg utilizador. Ele já aparece aí com um prompt maior, com sinal de maior. Então vamos digitar aqui o comando enable, enter, e vamos colocar aqui a password. E lembrem-se, nós colocamos aí duas passwords. E quando a gente coloca duas palavras passe no nosso roteador, a primeira foi uma password padrão, normal, aquela enable password, e a segunda foi secreta. Então vamos colocar aqui a segunda, que é a secreta, que é a recomendação, na verdade, dos dispositivos, porque a secreta emprega atualmente e tem melhor proteção em relação à nossa password padrão, aquele termo enable password. Okay? Então vamos colocar aqui Cisco 123, lembrando que esses caracteres aí não vão aparecer na sua tela, não vão aparecer, simplesmente você vai digitar e vai clicar enter, vai pela sorte, vai pela fé que vai dar certo. Okay? Então voltamos aqui para o modo exeg privilegiado. Vamos digitar aqui o comando enable, o comando configure terminal, enter. Okay, é só digitar aí o configure terminal ou conf espaço T e vai passar diretamente para essa tela aqui, para o modo de configuração global neste caso. Eu espero que todos estejam aí a seguir essa sequência de passos que estamos aqui a executar. Estão todos a executar? Sim. Ok, perfeito. A partir desse momento aqui, nós já podemos começar a configurar aqui o nosso endereço IP para essa nossa interface Fast Ethernet 0/0. E nós precisamos chamar essa interface aqui, ok? Em primeiro lugar, vamos chamar ela. Para chamar a interface, nós digitamos aqui o comando interface, ok? E damos aqui a designação. Podemos escrever do jeito como ela aparece aqui, FA 0/0, não tem problema algum. Okay? Podemos escrever do jeito como aparece, FA 0/0, mas essa interface tem a designação Fast Ethernet. Okay? Então é só colocar aí FA, pode ser tudo junto ou pode ser separado, 0/0, mas o 0/0 tem que estar aí junto, né? Okay? Então eu chamei aqui a interface Fast Ethernet 0/0. Coloquem aí comigo, interface Fast Ethernet 0/0 e clica aí Enter. E veja só agora em que modo ele se encontra. Ele encontra-se no modo de configuração de interface. É só estivemos na configuração global, assim que chamamos a interface, ele já coloca aqui config if, ou seja, esse if aqui é de interface, okay? Configuração de interface. E vamos atribuir aqui um endereço IP a essa nossa interface com o comando IP address ou simplesmente IP address. Okay? O termo address aparece aí com duplo D e o duplo S. Okay? Vamos colocar aqui IP address. Vamos colocar aquele nosso gateway aí que é 192.168.1.
1.1, dessa forma, ok? Coloquem dessa forma. O endereço não pode ter espaços, tem que estar tudo junto e separado apenas pelos pontos. Então, só colocar aí IP address, espaço, 192.168.1.1, seguido da máscara de rede. É só colocar aí um espaço e coloca a máscara de rede 255.255.225.224. Essa aqui é a nossa máscara de rede. Okay? Nós estamos a reduzir esse nosso contexto de endereços IPs, okay? Para 30, ou seja, o que determina o endereço de rede, ou melhor, o número de endereços que nós teremos na nossa rede é, na verdade, a nossa máscara de rede. Então, reduzimos aqui a nossa máscara de rede e vamos obter lá um total de 30 endereços válidos que nós podemos atribuir nas nossas máquinas. Depois de colocar esse comando, é só digitar Enter, ok? Se ele não der nenhum erro aí, significa que está tudo bem. Agora, se der, é só averiguar melhor aí a questão da atribuição de endereço IP e identificar o erro, ok? Posto isso, nós vamos colocar aqui um comando que vai habilitar a nossa porta. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o nosso link, na verdade, tem aqui pontos vermelhos. Isso significa que as nossas portas ainda estão desligadas. O Nilton Kumbi levantou a mão. Por favor, Nilton. Pode ligar o microfone, Nilton. Sim. Aqui ao configurar o endereço IP, isso aqui deu uma informação bad mask e um código aí, OXR1. O que aconteceu? Você colocou sim, aí... Sim, tá. Consegue me ouvir agora, formador? Consigo ouvir perfeitamente. Consegue me ouvir agora? Sim. Sim. Não, eu dizer que coloquei, diz o bad mask OXE1FFEO. Reveja comigo o endereço IP. Dizer porque cometi um erro que... Colocou aí 192.168.1.1. Sim. A máscara de rede. Depois, o que separa entre essa máscara não é um espaçamento. E a máscara de rede não colocamos um espaçamento. Colocamos sim um espaçamento, mas o espaço só aparece na separação do endereço IP com a máscara de rede. Com a máscara de rede, sim. Então colocou aí 255.255.225.224. 255. São quantos? Sim. São quantos 200? Pressionei Enter e me deu essa informação. São quantos 255 que tu tens This aí? bad mask for address. Esse endereço IP. Tem 3. O último que você escreveu aí? O último octeto? O último octeto coloquei 220. Ok. Eu não sei o que estará a acontecer aí, na verdade. Mas é bom rever melhor esses comandos aí. Alguma coisa não está boa, tá bom? Alguma coisa não está boa. Mas, para todos os efeitos, eu vou deixar sempre o vídeo no canal. Você vai seguir o passo a passo, ok? Que aparece aí. Sim. Tá bem. Vou deixar aí o formador Vitor também vai deixar aí o endereço IP do jeito como deve estar aí
nos comentários, ok? É assim, pessoal, eu estava aqui a falar que o nosso link aqui continua vermelho. O que vai acontecer aqui simplesmente é que nós temos que habilitar essas nossas interfaces aqui. E de forma administrativa, os nossos roteadores, especialmente os da Cisco, vêm sempre com a interface desligada, ok? Então nós temos que habilitar essa nossa interface com o comando no shutdown. Então vocês vão digitar aí, ainda no modo de configuração de interface, vão colocar o comando no espaço shutdown, do jeito como aparece aí. Digitem todos esse comando, no shutdown. Depois enter. Ao clicar em enter, ele vai me dar essas duas mensagens que aparecem aqui, ok? Diz aqui que a interface mudou de estado para app, então já está habilitada a nossa interface, ok? A linha, juntamente com os protocolos, o protocolo neste caso que está a ser mencionado aqui é o protocolo IP, que é o protocolo de internet, já está habilitado também, change it to app. E se vocês forem a observar, o nosso link agora já está verde, ok? Então já conseguimos habilitar a nossa interface, já conseguimos deixar ela vermelha e com um endereço IP já atribuído aqui, ok? Vamos lá. A minha configuração, vou fazer aqui uma breve revisão. Primeiro nós entramos no modo de configuração global, né? Configuramos aqui chamando a interface com o comando interface FA0/0. Depois atribuímos aqui o endereço IP com o comando IP address e colocamos o endereço IP que é 192.168.1.1 espaço, o endereço ou melhor, a nossa máscara de rede que é 255.255.255.224, ok? Então nós colocamos aqui desta forma. E depois habilitamos aqui a nossa interface com o comando no shutdown, porque as interfaces no nosso roteador, por padrão, vêm administrativamente desligadas. Então nós colocamos aí um no shutdown para habilitar, para ligar essas nossas interfaces, correto? Depois disso, podemos só atribuir os endereços IPs que sobram para essas nossas máquinas aqui. Depois vamos fazer o nosso teste, só para terminar mesmo. Só para terminar, vamos fazer o nosso teste de comunicação entre os nossos hosts. Então aqui vamos clicar na nossa primeira máquina, que está lá no topo. Liguem comigo. Vamos agora para a aba Desktop. Aqui, Desktop. Só clicar aí em Desktop. E depois vamos para a primeira opção que vem aí, IP Configuration. Só clicar aí e vamos atribuir aqui os nossos endereços IPs. Aqui vem o IP address de forma estática, vamos atribuir. Uma vez que nós já usamos o 1, vamos começar a atribuir a partir de 2. Então vamos colocar aqui 192.168.1.2, ok? Ao clicar aqui a máscara de rede, ele vai sempre observar o primeiro octeto e vai atribuir de acordo com a máscara, ou melhor, de acordo com a classe do nosso IP. O que nós precisamos fazer é mudar esse nosso último octeto aqui. Veja só que ele escreveu para mim de forma automática 255.255.255.0. Então eu vou apagar esse 0 aqui e vou usar a mesma máscara de rede que está lá no meu roteador. Então vou colocar aqui 224. Ok? Vou colocar aqui 224. De seguida vou clicar aqui em Default Gateway e aqui vou atribuir o endereço que eu coloquei lá no roteador, que é 192.168.1.1. É o endereço do meu roteador, este aqui, ok? Que é o Default Gateway. Aquele endereço que nós colocamos IP address 192.168.1.1 lá no nosso roteador. Então nós voltamos a colocar ele aqui, que é para ver comunicação entre o meu host, que é o meu computador, e o meu roteador, ok? Depois disso, podemos fechar essa janelinha aqui de configuração de endereço IP
E vamos para essa opção aqui, só vamos fazer um teste básico entre o PC e o roteador, ok? Então é só vir para aqui onde está escrito Command Prompt, só clicar, ou com um ícone aí, com um termo run escrito, clicou aí. Depois digitamos aqui o endereço ping, ok? Vou colocar aqui ping. Pessoal, a tela está boa aí para vocês? Não está. Ok. Vou voltar a entrar. Veja só, eu vou clicar aqui no meu PC. Eu cliquei aqui. Aqui nós conseguimos configurar o endereço IP. Fechamos essa janela aqui. Ok? Fechamos a janelinha do endereço IP. E depois clicamos aqui onde está escrito Command Prompt. Ok? Nessa região aqui. É só clicar aí em Command Prompt. Vai aparecer essa tela preta com mensagem Command Prompt. Ok? E vamos digitar aqui o comando ping, seguido do endereço IP que nós atribuímos lá no nosso roteador, ou seja, o nosso default gateway. Então vamos digitar aqui o comando 192.168.1.1, que é o endereço do meu roteador. Aparece aí? Estamos a ter problemas de rede aqui. Ok. Vamos lá. Vou voltar a entrar e digitar o endereço IP. Vou mostrar aqui a janela do endereço IP que foi digitado. Mas é só escrever aí o comando ping, ok? Ping 192, colocar ping espaço 192.168.1.1, ok? É esse endereço aí que nós queremos testar se há comunicação ou não. Tentem fazer isso, pessoal. Já aparece aí na tela. Pronto. Então, depois de digitar esse endereço aqui, é só clicar em Enter. É onde ver que há de aparecer aí mensagens de envio de pacotes. Okay? Temos aí mensagem de envio de pacotes. É só aqui, temos 4 pacotes enviados aqui. E mais para baixo, algo interessante que vocês podem ver. Temos aqui o número de pacotes. Okay? Pacotes. Enviados 4 aqui. Okay? Foram enviados 4. Vamos lá ver. Está a congelar muito a tela hoje. Enviados 4, recebidos 4, aqui, ok? Perdidos quantos pacotes? 0. Então aqui um relatório de 0%, neste caso de perdas de pacote. Então significa que nós conseguimos fazer aqui a comunicação entre este computador aqui e o nosso roteador. Okay? Eu espero que todos vocês tenham conseguido aí fazer essa comunicação. Dilquisito mandou, levantou a mão. Pode falar, Dil. Aqui para mim aparece que perdi 4 pacotes, 100% perdido. É bom verificar bem os seus endereços aí. Alguma coisa não está boa, ok? Provavelmente o que pode ter acontecido é que você não trocou esse endereço, ou melhor, a nossa máscara de rede, o último octeto. Aqui a máscara de rede foi gerada de forma automática, mas nós alteramos o último octeto para 224. Fez isso? Tá bem. Fiz. Fez. E o endereço de gateway tem que ser o mesmo que nós atribuímos lá no roteador, 192.168.1.1, ok? Tá bem. Então tenta fazer essas alterações aí e volta a fazer o ping. Bem.
Mas outra forma de fazer o ping, pessoal, é usando as PDUs. Aqui temos essas mensagens, esses envelopes que aparecem aqui mais à esquerda, ok? Mais à esquerda, para quem está a usar a mesma versão que a minha. Para quem está a usar a versão 7, aparece mais ou menos nessa região aqui, esses envelopes. Então vocês podem usar esse envelope fechado aqui, nossa PDU esta aqui, ok? É só clicar aí na PDU, depois cliquem no computador, assim. Nesse computador que nós oferecemos o endereço IP. A tela, né? Ok, é assim. Vou voltar a repetir aqui. Clico na mensagem, nessa região, ok? E aponto aqui o meu computador. É só clicar no computador e depois levo mais ou menos até essa região aqui do ícone do roteador. Então clico aí no roteador, ok? Então ele vai me dar aqui embaixo um relatório de successful, ok? Existe aqui uma comunicação entre esses dois dispositivos, entre o PC0, em que source, que é a fonte, PC0, e destination é o router 0, que é esta aqui. Infelizmente não alteramos aqui os nomes das nossas labels, mas ele fez o ping aqui com sucesso, ou seja, enviou uma mensagem com sucesso do PC0 para o roteador, perdão, ok? Ok. Vejam só que se a gente não oferece o endereço IP aos nossos hosts, se a gente não oferece aqui o endereço IP aos nossos hosts, é só o que vai acontecer. Eu envio aqui deste PC para o roteador, ele simplesmente vai dar aqui uma falha, ok? Ele coloca aqui um relatório failed, ou seja, não houve comunicação, porque este computador aqui, que é o PC2 para o meu caso, não possui lá um endereço IP. Para tal, eu preciso oferecer o endereço IP, clicando no ícone do computador, ok? Vou para desktop e depois vou para IP configuration. Aqui vou atribuir o endereço IP. Eu posso colocar 192.168.1.3, é só, o 1 e o 2 já foi usado, ok? Gero aqui a máscara de rede, de forma automática ele vai me gerar a máscara de rede, mas eu preciso alterar sempre o último octeto para 224, que é a máscara que nós calculamos lá, e o default gateway é sempre o endereço do roteador, que vai ser 192.168.1.1, ok? Esse DNS server eu posso eliminar aqui, vinha aí para mim 0000, ok? Posso eliminar. Depois disso eu posso fazer novamente um ping, vou fechar essa janelinha aqui da atribuição do endereço IP, depois posso novamente clicar aqui em Command Prompt, clico em Command Prompt e digito aqui o endereço do meu roteador juntamente com o comando ping. Então coloco aqui ping 192.168.1.1, que é o meu roteador. Então depois disso clico Enter. Então ele vai me gerar aí esse relatório de envio de mensagens. Ok. O que acontece quando repete só o endereço? Quanto humano, secane. Ele pergunta aqui o que acontece quando a gente repete o endereço IP. Em geral, quando a gente repete o endereço IP, surge aquilo que nós chamamos tecnicamente de conflitos de endereços IP, ok? Vou dar aqui um exemplo, um Atumuni, um nome muito difícil esse, mas 100% africano. Quando você está aí no seu bairro, na sua zona, no seu quarteirão, você não vai se deparar com duas casas com o mesmo endereço, com o mesmo número, neste caso, que é o número de casa, o número que identifica a casa. Você não vai encontrar no mesmo quarteirão
duas casas com o mesmo número. Isso ia confundir muito quem vai, por exemplo, de visita, ou, por exemplo, o correio, quando vai fazer uma entrega, vai confundir, vai pensar que a casa ideal é essa enquanto é outra. Tá vendo? Então, acontece isso que chamamos de conflito de endereços IPs. Então, nós não podemos em nenhum momento atribuir. É claro que de vez em quando a gente falha, né? É por isso que depois configuramos os servidores DHCP, que são servidores que oferecem de forma automática os endereços IPs. Aí nós conseguimos literalmente reduzir o número de falhas de repetição de endereços IPs. Então, um pacote pode ir para um endereço errado e, neste caso, nesse nosso contexto aqui de simulação, ele até nega, diz, olha lá, esse endereço aqui, na verdade, já está a ser usado por um outro dispositivo. Então, é daí que ele tenta, em forma de envio de mensagens de alerta, mandar para o administrador que, enfim, esse endereço já foi usado em outro dispositivo. Okay? Acho que podemos parar por aqui hoje. Vou fazer de tudo para amanhã, sábado, este vídeo estar disponível para todos vocês. E como sempre, né, eu quero agradecer a vossa disponibilidade, a vossa inteira disponibilidade em acompanhar aqui o nosso curso. Eu sei que é sexta-feira hoje, tivemos pouca gente aderindo por ser talvez sexta-feira, mas acredito que nos próximos dias o nosso Meet possa ser aqui com um pouco mais de gente, ok? Então, pessoal, tenham aí um bom final de semana, resolvam, neste caso, esses laboratórios, essas configurações que a gente fez hoje, e de seguida podem apresentar dúvidas aí no grupo, mas neste momento estamos abertos para responder dúvidas, para quem quiser. Para quem quiser apresentar alguma dúvida, temos aqui 4 minutos disponíveis para fazer essa apresentação. Para quem não conseguir aqui no Meet, pode apresentar lá no grupo, vamos deixar o grupo aberto até às 23 horas, para vocês poderem mandar as vossas dúvidas, tá bom? Então estão livres aí. Nilton Kumbi levantou a mão, pode falar, Nilton. Nilton? Sim, mentor. Queria na verdade saber o que é gateway e o significado de IP. Não sei se é uma sigla isto, mas o que quer dizer? Isso aqui é endereço IP, mas... Exato. O IP significa Internet Protocol, ok? Em inglês. Ou protocolo de internet. Estamos juntos, né? É um endereço, é um número que nós usamos para identificar dispositivos na rede de computadores, tá bom? Sim. Ok. Sim. Desculpa, outra dúvida, qual era mesmo? Sim. Ok. Era acerca de gateway. O que é um gateway? O gateway é um endereço IP que nós usamos para atribuir aos nossos roteadores. E olha só o que acontece, por exemplo. Estava aqui a dar exemplo, aqui um exemplo digamos, do nosso bairro, identificação de casas, o quarteirão e tudo mais, ok? E o que acontece? Um certo grupo seleto de casas pertence a um determinado quarteirão e um bairro também não pode ter lá 2 quarteirões com o mesmo número, ok? Então considere o quarteirão um endereço de gateway, ok? Ou seja, a partir daquele número ali nós vamos conseguir identificar a sua residência. Nós já sabemos que ok, Nilton está no quarteirão 50, por exemplo, casa 220. Okay? Então já conseguimos identificar que, olha, para chegar ao Nilton, primeiro nós precisamos passar pelo quarteirão, identificar o quarteirão. E o quarteirão é, basicamente, nesse nosso contexto, o endereço de gateway, que nós atribuímos aqui ao nosso roteador. Okay? E depois disso, o restante dos endereços lá são atribuídos. Eu queria saber qual é. Sim, Nilton?
Sim. Queria saber qual é a função do comando shutdown. Shutdown. O comando shutdown é para desligar a interface. Eu perdi um pouco aqui, não tive como anotar. Ok. O comando shutdown é usado para desligar a interface. Eu disse assim, as interfaces dos nossos roteadores vêm administrativamente desligadas. É daí que a gente executa lá o comando no shutdown. Nós colocamos sempre no shutdown para poder habilitar aquela interface. Estamos juntos, né? Isso pode ser antes ou depois da atribuição do endereço IP. Ok? Juninho, então está a dizer aqui que posso fazer uma playlist no YouTube. Com certeza, farei uma playlist para esse curso aqui. É bem simples. Farei uma playlist, Juninho, e sempre estarão lá disponíveis os vídeos, tá bom? Ok? Mais alguém tem alguma dúvida? Mais alguém tem alguma